Estamos de volta com o Agribusiness Entrevista, hoje falando sobre pecuária. O nosso convidado é o pesquisador Sérgio Desen, do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, ele que também é o coordenador científico da 4ª Interconf, a Conferência Internacional de Confinadores. O senhor falava dessa questão aí dos custos, né, de que os nossos custos estão crescendo muito em comparação com outros países. Basicamente, qual é a explicação para isso? Porque uma das explicações que a gente ouve muito aqui, aquela queixa, às vezes, do produtor, é o preço dos grãos, está muito alto, a soja, o milho, o algodão, enfim. Só que esse preço está alto para todo mundo, né? Como é que se dá essa diferença? Não, o preço está alto para todo mundo. Uhum. O principal problema que afeta principalmente o Brasil é que o fato da economia brasileira estar vivendo um bom momento, ela atrai uma grande quantidade de capital. E isso valoriza o real. Valorizou o real, o nosso custo de produção se encarece naturalmente. Uhum. Agora, a questão é sempre o câmbio, né? Nossa dor de cabeça. O câmbio é uma vertente, mas não é a única. Uma outra vertente é que poderia haver uma política de desoneração fiscal dentro da cadeia, com impostos ao longo de todos os insumos, todo o segmento produtivo, desde energia elétrica, tudo que o setor usa para produzir, poderia ter alguma forma de desoneração fiscal, que é uma coisa muito marcante. A agricultura, a agropecuária brasileira, ela contribui significativamente com a arrecadação de impostos do Brasil. Nesses países europeus, ou mesmo nos Estados Unidos, o Estado provém essas atividades de recursos. E a nossa estrutura fiscal também ela é uma estrutura complicada dentro do setor produtivo, que nós pagamos uma série de impostos indiretos para produzir. Ao passo que nos Estados Unidos, por exemplo, você paga muito mais imposto de renda e menos impostos indiretos sobre o consumo. E tudo isso precisaria ser repensado também. Teve algum, se eu não me recordo bem, PIS/COFINS, alguma coisa assim, que já foi negociado, que houve algumas reduções, né? O que falta ainda, o que mais incide aí, que mais onera a pecuária? Você tem o ICMS sobre os fatores de produção, principalmente isso daí. Esse, para mim, é um dos piores. E outros tipos de impostos menores que contribuem. Precisaria estudar a fundo, ver onde é que pode reduzir. Tá? Mas seguramente isso vai impactar positivamente em termos de redução de custos. Agora, daí vem um outro ponto de vista. A gente precisa ter um aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade, ele vem se eu tiver capacidade de investir para produzir melhor. E como é que eu tenho isso? Eu preciso ter capacidade de investir. Muitas vezes o produtor brasileiro, ele faz um investimento em pastagem, investe lá, consegue fazer manejo, cerca, só que na hora de colocar o rebanho ele não tem dinheiro, porque o estoque de animais é pesado. Então, existe sempre uma carência de capital para esse investimento de longo prazo na atividade. Eu lembro que a nossa equipe de Brasília, um tempo atrás, fez uma matéria sobre liberação de recursos, mostrando que a pecuária usava pouco os recursos que eram disponibilizados. O que está de errado aí? As linhas que se tem hoje não atendem à demanda? De repente, recurso público seria essa uma saída de tentar melhorar o investimento? Tradicionalmente, o Brasil ele tem uma carência de recursos para investimento no longo prazo. Nós sempre temos investimentos de curtíssimo prazo. Então, as linhas de crédito, para pegar um exemplo, uma fazenda de cria, recria, engorde, ciclo completo no Brasil, se eu começar a tomar a decisão hoje de investir, é um projeto para os próximos 5, 6, 7 anos, 10 anos de investimento. Dificilmente eu vou conseguir linhas de crédito que tenham essa longevidade. Há uma taxa de juros que seja convidativa. Tá? Eu posso conseguir dinheiro? Posso, para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas essa longevidade eu ainda não tenho. E outra coisa que existe é uma falta de capacidade gerencial, muitas vezes. Gerenciar a atividade pecuária seguramente é muito mais difícil que gerenciar qualquer outra atividade agrícola.
Quando a gente está falando de pecuária, eu estou falando que eu tenho que gerenciar um ciclo produtivo do alimento do boi e o ciclo produtivo do animal. E combinando isso com ganhos e combinando de tal forma que eu acerte, como se fosse o acerto de um fluxo de caixa, entre o fluxo de alimento e o fluxo de demanda do animal ao longo do ano. Porque biologicamente, o que eu vou ter? Período de águas, um excesso de produção de forragens, um período de estiagem, um período de baixas temperaturas, dependendo da região do Brasil, com falta de alimentos. Então eu tenho esses dois extremos que eu tenho que gerenciar. E isso não é tão simples. É uma atividade complexa que tinha uma falsa imagem aí de que era simples, né? E talvez isso que acabe... Era simples quando a gente tinha, no passado, um excesso de terras. Com o excesso de terras, vamos supor, eu tenho o que o produtor lá no passado tinha? Se for, o cara tinha aí 50 mil hectares, 40 mil hectares de terra. Então, se ele tinha uma rentabilidade, uma lotação de 0,7 UA por hectare, unidade animal por hectare, ou meia cabeça por hectare, e com o passar e ele gerava uma receita aí, vamos supor, 50 mil hectares, gerava por mês aí 50 mil reais, era um dinheiro muito bom e tal. Veio o advento da divisão dessas propriedades. As propriedades não têm mais 50 mil. Os 5 filhos que esse cara tinha, cada um ficou com 10 mil. E os netos dele, vamos supor que cada filho teve mais 2 filhos, cada filho gerou mais 2 filhos, ele tem mais 10 netos, virou em 5 mil hectares, e assim por diante. Claro. Então, essa rentabilidade baixíssima por hectare acabou cobrando dele um aumento de produtividade. Ou ele aumentou, ou ele perdeu, saiu da atividade. Claro. Vamos falar mais sobre esse assunto aí, professor. Tá boa essa conversa, mas a gente tem que fazer um intervalo rapidinho. E em seguida a gente volta com o professor Sérgio Desen falando aqui sobre pecuária, sobre os estudos de melhoria no custo de produção, no gerenciamento das propriedades brasileiras voltadas à pecuária. Voltamos já. Estamos de volta com o AgriBusiness Entrevista, hoje conversando com o pesquisador do CPEA, da Exalc, Sérgio Desen, ele que coordena, entre diversos projetos, dos projetos que estabelece o custo de produção em 10 estados brasileiros na pecuária. O senhor estava, só para concluir aí, aquela questão da mudança de perfil, né, do que era o pecuarista antigamente, hoje o desafio está bem mais rigoroso. Então, o que a gente tinha, que eu vinha falando, é que no passado o pecuarista podia dispor de uma grande quantidade de um fator essencial de produção, que é a terra. Na medida em que você tem uma conscientização de que nós não podemos abrir novas áreas, que no meu ponto de vista tem sua razão de ser, então a gente vai preservar as áreas, a gente tem regras, um novo Código Florestal tem regras de desmatamento claras, tudo isso daí gera uma consciência. O Brasil não pode desmatar mais, não tem mais essa abundância de terra. E dentro também desse processo, eu estava falando que as famílias, à medida que vai dividindo as áreas, vão reduzindo as áreas, então se você tem uma baixa rentabilidade por hectare, que era no passado, que eu tinha índices zootécnicos muito baixos, e esses índices zootécnicos faziam pouca diferença, dado que eu buscava uma pequena rentabilidade por hectare que me gerava uma receita suficiente para manter. Quando eu enxugo isso daí, falta essa área, eu vou ter que buscar índices zootécnicos melhores. Aí o que acontece? Eu começo a controlar mortalidade, eu tenho que controlar a taxa de natalidade, eu tenho que controlar todos os índices zootécnicos que vão gerar um resultado econômico eficiente. Para fazer isso, eu tenho que gerenciar muito bem a qualidade da alimentação e a qualidade do animal. E isso demanda técnicas. Não dá para eu fazer isso sem dados, sem coleta, sem organização. Claro. Bom, nós estamos nos últimos minutos aí do programa e eu queria falar um pouquinho de confinamento, que é um dos motivos da sua presença aqui também, já que é coordenador científico da 4ª Interconf. O senhor acredita num crescimento expressivo do setor de confinamentos no Brasil? Porque o crescimento parece que ainda não é aquele que se esperava, né? Se comparar com outros países, também é um setor ainda incipiente, né? Na realidade, a gente tem que ver que o confinamento no Brasil, ele nasceu lá no passado como uma solução
para tudo. Há 20 anos atrás existia uma grande diferença de preços entre a safra e entre a safra do boi. Safra no primeiro semestre, entre safra no segundo semestre. Com o passar dos anos, técnicas de manejo de pastagem ajudaram a reduzir isso. E o confinamento veio para suprir essa outra lacuna. É importante a gente dizer que existe uma diferença muito grande do confinamento no Brasil, do confinamento dos Estados Unidos, na Austrália ou mesmo no Canadá, que nesses países é comum você ter confinamentos durante o ano todo. No Brasil, o confinamento nasceu para suprir a necessidade de boi no segundo semestre. Então, ele teve um processo de deslumbramento, investimentos, muitas vezes sem o devido cálculo de avaliação. Com o passar do tempo, esses cálculos foram melhores feitos, o sistema começou a engrenar e nós temos uma taxa de crescimento que ela é uma taxa de crescimento razoável. Só que o confinamento, do meu ponto de vista, entra naquilo que a gente estava falando. Eu tenho que gerenciar bem o pasto e tenho que gerenciar muito bem o confinamento. Então, aumenta a complexidade e a demanda para gerenciar. Então, o confinamento está crescendo. Eu fico feliz de ele não estar crescendo de uma forma como um estouro de boiada, ele está crescendo num ritmo consistente e acredito que é uma técnica que vai ganhar em quantidade, mas é um processo de aprendizagem, onde eu preciso de mais confinamento, onde eu preciso de menos, onde eu tenho condições de produzir na passagem de inverno, que é o caso do sul do Brasil, onde eu não tenho, onde eu tenho condições de produzir com determinado tipo de alimento, aproveitando subprodutos. Tudo isso está sendo adaptado. O processo de confinamento ele é um processo que veio para ficar, eu acredito nele, e principalmente num devido uso para maximizar a produção da fazenda, contando com o pasto e o confinamento em conjunto. Com certeza. Professor, infelizmente nosso tempo terminou, a gente com seu vasto conhecimento aí a gente teria assunto para muitos programas, mas esperamos que o senhor volte mais vezes aqui para a gente conversar mais. Sou eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com você. Nós conversamos com Sérgio Dezen, que é engenheiro agrônomo, mestre, doutor em economia aplicada pela Exalc USP e que é um dos maiores especialistas aí em pecuária de corte no Brasil. A você em casa, obrigado pela audiência, pela companhia, a gente se vê. Interconf 2011, Conferência Internacional de Confinadores. De certa maneira, os pecuaristas também ajudaram a descobrir o Brasil. Os caminhos trilhados por eles não foram nada fáceis, mas a vontade de vencer era mais forte. E a Dow AgroSciences estava junto com eles, trabalhando as pastagens com